No episódio anterior, Kelsen nos deixou com uma arquitetura, um sistema de normas hierarquicamente ordenadas, coroado por uma Constituição que ninguém pode simplesmente votar para fora, guardada por um tribunal independente, precisamente porque a maioria não pode ser o seu próprio fiscal. Essa era uma resposta elegante e rigorosa ao problema de como proteger a democracia de si mesma. Hoje, a gente encontra o pensador que foi um dos adversários intelectuais mais importantes de Hans Kelsen. O adversário intelectual que o obrigou a ser mais preciso, mais rigoroso, mais honesto sobre as tensões do constitucionalismo democrático. E o pensador que, ao mesmo tempo que forneceu o arsenal teórico mais sofisticado para a crítica do liberalismo democrático, forneceu também justificativas jurídicas ao nazismo. E ainda assim é lido com seriedade nas melhores universidades do mundo. Imagina um pensador cujas ideias são usadas ao mesmo tempo pela extrema-direita e pela esquerda radical, cujos conceitos aparecem nos discursos de líderes autoritários e nas análises de intelectuais progressistas. Que foi o jurista favorito dos nazistas e cujos textos são hoje ferramentas indispensáveis para entender como o autoritarismo contemporâneo opera e se justifica. Sim, esse pensador existe. Ele se chama Carl Schmitt. E ele é o pensador mais incômodo dessa série. Mas é exatamente por isso que ele é indispensável. Conhecer Carl Schmitt não é um exercício acadêmico opcional. É uma necessidade política para qualquer um que leve a sério a democracia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Democrate. Eu sou Alessandro Braga e hoje a gente dá continuidade à nossa série Pensadores da Democracia. Primeiro vamos falar um pouco quem foi Carl Schmitt. Ele nasceu em 1888, na Westfália, numa família católica conservadora e morreu em 1985, aos 96 anos. Ele viveu tempo suficiente para ver o nazismo nascer, triunfar, ser destruído e depois ver suas próprias ideias ressurgirem em novas roupagens, décadas depois. Ele, Carl Schmitt, fez toda a sua carreira como jurista e como professor universitário na Alemanha, publicando com uma produtividade impressionante durante tanto a República de Weimar, que é da democracia alemã, que viveu entre 1919 e 1933. Já em 1933, com a chegada de Hitler ao poder, Schmitt aderiu ao Partido Nacional Socialista e se tornou um dos seus principais juristas, produzindo textos que justificavam juridicamente as medidas do regime, incluindo as leis raciais de Nuremberg. Em 1936, foi afastado pelos próprios nazistas, ironicamente por ser considerado suspeita de oportunismo e por ter conexões com intelectuais judeus em suas obras anteriores. Mas o dano do pensamento de Schmitt já estava feito. Ele tinha emprestado seu talento intelectual excepcional a um dos regimes mais criminosos da história. O texto mais famoso de Schmitt talvez seja O Conceito do Político, escrito em 1932. E a tese central desse texto parece simples à primeira leitura, mas é explosiva em suas consequências. O político se define pela distinção entre amigo e inimigo. Assim como o estético se define entre o belo e o feio, a moral se define entre o bem e o mal, o econômico entre o lucrativo e o deficitário, o político se define por quem é nosso adversário e o outro inimigo existencial. É preciso ser muito cuidadoso sobre o que Schmitt quer dizer com inimigo, porque aqui muitos leitores erram. O inimigo em Schmitt não é o criminoso, nem o ser moralmente inferior, nem o adversário pessoal. Ele é o outro coletivo, ou seja, o grupo estrangeiro, o grupo com quem o conflito é possível, existencial e eventualmente decisivo. Não é ódio, não é julgamento moral, é uma relação estrutural de alteridade intensa. O que define quem somos é precisamente a existência de quem não somos. E a consequência de que Schmitt tira desse conceito é radical e vai direto contra o projeto liberal. Toda tentativa de eliminar a distinção entre amigo e inimigo, de criar uma humanidade unificada, um consenso global, uma ordem liberal sem antagonismos genuínos, é ilusão ou é disfarce? Para Schmitt, a humanidade não é uma unidade política possível, é um conceito biológico ou filosófico. Quem invoca a humanidade em nome do político está, na verdade, identificando o inimigo como sub-humano, com o que está fora da humanidade. A ordem liberal que pretende superar o político não o elimina, ela simplesmente o esconde. E ao escondê-lo, o torna mais perigoso. Tem algumas outras contribuições que eu vou trazer aqui de Schmitt. Primeiro, ele fala da soberania e do estado de exceção. A segunda grande contribuição dele aqui,
dependendo até mesmo a segunda grande bomba de Schmitt, está numa frase que ficou entre as mais citadas da história do pensamento político do século XX. Soberano é quem decide sobre o estado de exceção. O argumento que leva a essa frase começa com uma observação sobre a natureza do próprio direito. O direito, ou seja, qualquer sistema jurídico, pressupõe uma situação de normalidade para poder funcionar. As normas são escritas para o caso do evento normal, para as circunstâncias regulares, para o mundo que existe, quando tudo está funcionando dentro do esperado. Mas o que acontece quando uma crise genuína, uma emergência real, um colapso de ordem que as normas pressupunham? O direito regular não consegue dar conta, porque foi escrito para uma situação que não existe mais, que era a situação de normalidade. É nesse momento de exceção que o soberano se revela. Assim, o soberano não é quem governa normalmente dentro das regras, é quem decide quando as regras normais se aplicam e quando precisam ser suspensas. É quem tem o poder de dizer: a situação é de emergência, as garantias habituais são suspensas, eu decido. Essa decisão não pode ser derivada de nenhuma norma prévia, porque é exatamente a norma que está em questão. Ela é um ato de vontade pura, não de aplicação técnica. Para Schmitt, o liberalismo democrático comete um erro fatal, talvez o erro mais profundo da modernidade política, ao tentar juridificar tudo, ao querer reduzir o exercício do poder a procedimentos, a normas, a controles institucionais. Para ele, sempre há um momento em que alguém decide quando as regras se aplicam. Sempre há uma decisão que está fora do sistema das normas, que o funda e que o suspende. Esse momento revela quem realmente manda. Não é o texto da Constituição, não é um tribunal, não é o parlamento, mas o soberano real, aquele cuja vontade não encontra acima de si nenhuma norma e que a constranja definitivamente. Esse argumento foi usado para justificar os poderes extraordinários de Hitler. E Schmitt fez deliberadamente. A questão filosófica que ele toca aqui, quem decide quando a emergência é real, como evitar que a exceção vire regra permanente, como controlar juridicamente o poder de suspender o direito, é uma questão real e é uma questão permanente. O exemplo aqui da pandemia da Covid de 2019 reacendeu esse debate no mundo inteiro, com governos invocando emergências para concentrar poderes que nem sempre eles devolveram depois. O problema de Schmitt não desapareceu com a derrota do nazismo, ele migrou para novas formas. Schmitt também faz uma crítica muito importante ao parlamentarismo. Num livro chamado A Crise da Democracia Parlamentar, publicado em 1923, ainda na República de Weimar, Schmitt lança seu ataque mais sistemático ao coração das democracias liberais, o parlamento. E o faz com uma precisão cirúrgica, que incomoda exatamente porque acerta em alvos reais. O parlamentarismo, argumenta Schmitt, repousa sobre dois princípios que eram plausíveis no século XVIII, mas se tornaram ficções no século XX. A publicidade e a discussão. A ideia dele era que a verdade política emerge do debate aberto, racional e público entre representantes que confrontam argumentos com argumentos, que se convencem mutuamente pela força da razão, que chegam em decisões que refletem o melhor entendimento coletivo disponível. Nessa ideia que ele critica, o parlamento seria a arena da razão pública. Mas na realidade, na visão de Schmitt, o parlamentarismo moderno não existe essa ideia. O que existe são partidos de massa com disciplina rígida, cujos deputados votam conforme a orientação das lideranças, não conforme o resultado dos debates. O que existe aqui são grupos de pressões de interesses econômicos que operam nos bastidores, muito antes de qualquer sessão plenária. O que existe são negociações secretas, acordos de gabinete, coalizões construídas com base em distribuição de cargos e de verbas, não em convergência de convicções. A outra crítica é sobre a publicidade parlamentar, ou seja, os discursos, as sessões, as votações, e ele diz que tudo isso virou teatro. A decisão real acontece em outro lugar. A crítica tem um ponto empiricamente real, e qualquer pessoa que acompanha com atenção as negociações de bastidor em qualquer parlamento contemporâneo ou o processo de formação das coalizões governamentais reconhece ou é capaz de reconhecer o que Schmitt está descrevendo. O parlamento real frequentemente não corresponde ao ideal deliberativo que o justifica teoricamente. Isso é verdade. Mas a conclusão que Schmitt tira dessa crítica verdadeira é onde tudo desmorona. Para ele, se o parlamentarismo é uma ficção, a alternativa não é reformá-lo, não é melhorá-lo, não é torná-lo mais transparente, fortalecer suas instituições de controle. A alternativa que Schmitt propõe é substituí-lo por uma democracia de aclamação.
Ou seja, uma forma de legitimidade em que o líder expressa diretamente a sua vontade, sem mediação corrompida das instituições representativas. A vontade homogênea do povo real representado no líder. O povo aqui não delibera, ele aclama. Ele não debate, ele decide por identidade com o líder. Ele não escolhe entre opções, ele reconhece o líder e a expressão que já quer no fundo. Esse é o caminho exato para o autoritarismo plebiscitário. A forma de governo que usa a linguagem da democracia para destruir as instituições que torna a democracia possível. E foi exatamente isso. Não metaforicamente, mas literalmente foi esse o caminho percorrido pela Alemanha de Weimar. Da Alemanha de Weimar à Alemanha nazista. Schmitt descreveu o percurso e depois ajudou a percorrer esse percurso. Como é que Schmitt agora se encaixa no populismo autoritário contemporâneo? Por que Schmitt importa hoje, você deve estar perguntando? Por que eu estou falando de um cara que escreveu há 100 anos atrás? Não é porque seus seguidores o leiam necessariamente. Muitas pessoas sequer leram Schmitt. Mas porque suas categorias circulam ativamente nos discursos políticos no mundo inteiro, frequentemente sem seu nome, como se fossem instituições espontâneas e não como uma tradição intelectual com história, com premissas e consequências bem documentadas. A lógica amigo e inimigo, por exemplo, é a mais visível. Quando um político estrutura toda a sua comunicação em torno da divisão entre nós e eles, entre povo real e elite corrupta, entre patriotas e traidores, entre os que amam o país e os que o vendem, ele está operando dentro do esquema conceitual de Carl Schmitt. Não como uma descrição da realidade política, mas como uma estratégia de mobilização. A identidade do grupo se define pelo inimigo. E o inimigo precisa ser permanentemente renovado para que essa mobilização não arrefeça. A lógica da exceção é igualmente reconhecível atualmente. Quando se invoca uma emergência nacional, seja ela real, seja ela fabricada, para justificar a suspensão de garantias constitucionais, para concentrar poderes no executivo, para tratar os controles institucionais como obstáculos ilegítimos à ação necessária, a gente está falando a linguagem de Schmitt. A emergência justifica a exceção, e a exceção revela o soberano real. O problema é que as emergências podem ser construídas, podem ser inventadas, narrativas de crises podem ser fabricadas, e o soberano que se revela na exceção raramente devolve voluntariamente os poderes que a exceção lhe conferiu. E a crítica às instituições representativas como mediações corrompidas entre o líder e o povo real é o terceiro eixo schmittiano que aparece com regularidade no populismo autoritário contemporâneo. Quando se diz que o poder judiciário está bloqueando a vontade do povo, que o parlamento é comprado e corrupto, que as regras constitucionais são obstáculos criados pelas elites para frustrar o soberano legítimo, esse é o vocabulário schmittiano aplicado ao presidencialismo populista. A crítica às instituições não visa reformá-las, no caso de Carl Schmitt, visa deslegitimá-las, para que sua destruição pareça libertação. Reconhecer essa gramática não é exercício acadêmico, é condição de resistência eficaz a esse tipo de autoritarismo. Para concluir, Carl Schmitt é o pensador que você precisa conhecer para saber do que se defender, não para concordar com ele. Suas escolhas políticas são moralmente indefensáveis e intelectualmente reveladoras do limite das suas próprias teorias. Mas por que quem ataca a democracia frequentemente usa os seus argumentos, consciente ou não? E o melhor antídoto contra uma ideia perigosa é compreendê-la profundamente, entender sua lógica interna, suas premissas, os lugares onde ela acerta empiricamente e os lugares onde dá o salto que a transforma em justificativa para o autoritarismo. Existe algo que a trajetória de Schmitt revela com clareza particular. Uma inteligência excepcional a serviço de premissas equivocadas. Isso pode produzir resultados muito piores do que uma inteligência mediana. Schmitt, a gente não pode negar isso, ele era brilhante. E esse brilho foi colocado a serviço de um regime que destruiu dezenas de milhões de vidas. A lição não é desconfiar da inteligência, é entender que a inteligência sem compromisso ético é simplesmente capacidade aumentada de causar dano. Bom, no próximo episódio dessa série a gente vai falar de Max Weber e a dominação legítima, como o poder se torna autoridade e por que essa distinção importa tanto. O que diferencia o Estado moderno do patrimonialismo e por que o patrimonialismo continua sendo um padrão gravitacional tão persistente. E vamos falar também por que a ética da responsabilidade política importa tanto quanto, e às vezes até mais do que, a ética da convicção. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha com quem acredita que conhecer os argumentos do adversário é a única forma séria de conseguir derrotá-lo. Schmitt, ele era brilhante e colocou esse brilho a serviço de um regime que destruiu dezenas de milhões de vidas. A lição aqui não é desconfiar da inteligência, é entender que a inteligência sem compromisso ético é simplesmente a capacidade aumentada de causar dano. A gente se encontra no próximo episódio.